Olá pessoal, vamos começar mais uma aula e hoje eu vou falar sobre cinemática de corpos extensos. Bom, a cinemática de corpos extensos, elas levam em consideração o tamanho do corpo. Antes da cinemática do corpo extenso, nós trabalhávamos com partículas e não era necessário considerar o comprimento do corpo. Mas dê uma olhada aqui, ó. Esse é um trem, tá? Um trem moderno. Esse trem, ele tem um comprimento de 600 metros. Na física e na matemática, é muito comum usarmos a letra L para comprimento. E para a unidade de medida, no sistema internacional nós usamos a unidade de metros. Bom, olha só, aqui eu tenho um trem andando a 20 metros por segundo e esse trem está pareado com um poste. Eu quero saber quanto tempo esse trem leva para ultrapassar esse poste. Então, vocês concordam que esse ponto P aqui, daqui de trás, ele vai ter que chegar até aqui? Ou seja, para que esse trem ultrapasse esse poste, o trem vai ter que ficar nessa posição aqui? E o ponto P vai ter que estar aqui desse lado? Muito bem. Então, começa aí nossos estudos de corpo extenso. Bom, então eu vou perguntar para vocês, qual é o tempo necessário para que esse trem realize a ultrapassagem completa desse poste? Bom, vamos lá. Nós temos a fórmula velocidade é o ΔS sobre ΔT, ok? Se eu trocar ele de lugar, o ΔT com o V, eu tenho que o tempo é igual ao ΔS dividido por V. Até aí não tem novidade, eu só mudei um pouco a fórmula. Mas veja bem, o ΔS que eu vou ter que percorrer aqui, que esse ponto P vai ter que percorrer, não é igual ao comprimento do trem? Então olha que interessante, o meu ΔS, ele vale o comprimento do trem. Sempre a letra L, ela vem de comprimento, e esse comprimento é equivalente a 600 metros. Nós temos a velocidade do trem, que é 20 metros por segundo. Então, o tempo de ultrapassagem será T igual a ΔS sobre V. 600 dividido pela velocidade. A minha velocidade é igual a 20 metros por segundo. Corto 0 com 0, fica 60 dividido por 2. Isso aqui é igual a 30 segundos, ok? Então, nós estamos trabalhando com o sistema internacional, ou seja, o meu tempo ele é igual a 30 segundos. Se tivesse meio minuto, isso já não seria o sistema internacional. Aqui, nós sempre trabalharemos com o sistema internacional. Vou dar mais alguns exemplos para vocês, ok? Para que a gente consiga fixar essa ideia. Outra coisa, não trabalharei por enquanto com corpos extensos em movimento uniformemente variado, até porque o movimento uniformemente variado trabalharei detalhadamente na próxima aula. Então, por hoje, vamos ver essa questão com corpos se movimentando no movimento uniforme. Estudar todas as possibilidades, para depois poder estudar com o movimento uniformemente variado, ok? Então, veja bem, ó. Imagine agora que eu tenha a seguinte situação. Um trem, e esse trem, ele tem 400 metros de comprimento. Ele vai fazer a travessia de uma ponte.
Veja bem, esse trem ele tem 400 metros de comprimento. Eu vou só anotar aqui para não ficar uma coisa estranha. L do trem é igual a 400 metros. A ponte ela tem um comprimento que eu posso escrever o seguinte: L da ponte é igual a 600 metros. Vamos descomplicar? Para que exista a ultrapassagem, esse ponto P ele tem que chegar até aqui, ou seja, o trem precisa de se deslocar dessa maneira aqui. No final, o trem vai estar nessa posição aqui. Então, falando um pouco da cinemática de corpo extenso, eu estou levando em consideração a dimensão tanto do trem quanto a dimensão da ponte. Olha só, qual que vai ser o meu ΔS aí? O meu ΔS é igual ao comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Olha só, isso implica que o meu ΔS é igual a 400 mais 600. O ΔS a ser percorrido é igual a 1000 metros. Eu não vou colocar em quilômetros, tá? Vou usar 1000 metros mesmo porque eu quero usar no sistema internacional. Outra coisa, esse trem ele viaja a uma velocidade de 72 km por hora. 72 km por hora não é uma unidade que a gente trabalha. Porque 72 km por hora não está no sistema internacional. Então eu tenho que escrever aqui, eu tenho que saber passar para metros por segundo. Eu divido por 3,6. Então a minha velocidade é de 20 metros por segundo. De novo, tempo é igual ao ΔS dividido por V. Nesse caso, o tempo de ultrapassagem para que o trem passe completamente por essa ponte é igual ao ΔS, que eu já calculei, que é 1000 metros, dividido pela velocidade, que é 20. Corto 0 com 0, meu T dá 100 dividido por 2. Isso aqui é igual a 50. Qual a unidade? Segundos. Então leva 50 segundos para esse trem, desde o início do movimento, ultrapassar completamente ou atravessar completamente essa ponte. T igual a 50 segundos. Bom, creio que no vídeo seja melhor, porque vocês podem até rever mesmo a solução. Mas não existe segredo, tudo bem? A questão é considerar o comprimento e a dimensão das coisas. Bom, como terceiro exemplo, eu usei até agora o trem e o poste e o trem e a ponte. Agora eu quero ver dois trens. Olha lá. Esses dois trens, eles estão viajando, cada um com uma velocidade. Eles estão pareados aqui, ó. E eu quero saber, veja bem, o trem A ele tem 30 metros por segundo e o B está com 20 metros por segundo, os dois se movimentando para a direita. Eu quero saber quanto tempo dura a ultrapassagem desses dois. Olha só, com o que a gente vem aprendendo, os extremos precisam se encontrar, né? Olha lá, esse ponto P aqui, ele precisa chegar aqui na frente desse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto Q, ok? Então, ó, dá uma olhada. Eu tenho aqui o ponto P e do outro lado eu tenho o ponto Q, ok?
Olha a distância entre esses dois pontos, ó. Vou fazer aqui. A distância entre esses dois pontos é a soma das duas distâncias, tá? Sei que ficou meio fora aqui, mas na verdade essa distância é a soma dos dois comprimentos. Isso aqui dá 400 mais 600. Então existe aí uma diferença entre os dois pontos de 1000 metros, ok? Bom, então parece uma coisa que a gente já viu. Olha só, eu vou chamar esse ponto P, eu vou dizer que a posição inicial, S0, ok? De P é igual a zero. E vou dizer que a posição inicial de Q é igual a 1000. Olha só, a ultrapassagem ocorrerá no encontro do ponto Q com o ponto... Opa, desculpem, tá? É a mesma coisa praticamente. No encontro, quando o espaço P for igual ao espaço de Q. Vocês estão vendo aí as duas bolinhas? Então, quando elas se encontrarem, quer dizer que um ultrapassou o outro. Vocês lembram da fórmula que é a função do espaço para o movimento uniforme? Olha lá, a função é S0 mais VT. Ok, então essa fórmula, através dessa fórmula, nós podemos encontrar o valor da equação. Vamos lá então, ó. Eu quero encontrar então o S de P. O S de P é o S0 mais a velocidade vezes o tempo. O S0 é 0, mais qual é a velocidade de P aqui, ó? P está viajando ali, ó, com o trem azul ali de cima. Ele vai a 30 metros por segundo. Então, é igual a 0 mais 30t. Ok? Vamos fazer agora a equação de Q. S de Q é igual... Qual é o espaço inicial de Q? Eu falei aqui, ele está a 1000 metros de P. Então, fica a 1000 mais a velocidade de 20t. Então, pessoal, a ultrapassagem se dá quando o S de P é igual ao S de Q. Vamos igualar isso? Então, eu tenho o seguinte, ó, 0 mais 30t, ou seja, 30t é igual a 1000 mais 20t. Olha lá que interessante. Vou passar o 20 para lá. 30t menos 20t é igual a 1000. Ok? Então, ó, 10t é igual a 1000. Vou cortar um zero aqui com um zero aqui. O tempo necessário para que um ultrapasse o outro é de 100 segundos. Esse é o tempo necessário para que os dois andando, esse azul finalmente consiga ultrapassar o veículo vermelho ali, o trem vermelho. Ok? Bom, tendo isso em mente, vamos pegar agora dois trens que estão em sentidos opostos, tá? E é o mesmo dilema. Eu quero saber o tempo em que eles se ultrapassam. Ou seja, esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A, tá? Porque ele vem do ponto do trem A. E esse ponto B, eu vou falar que é do trem vermelho ali. Olha só, para que eles se ultrapassem, vocês concordam que o ponto A ele precisa se encontrar com o ponto B? Então, ó, olha que interessante aqui. Eu vou trazer esse ponto A para cá
E vou trazer esse ponto B também para cá. Olha só. Então, ó, eu tenho que pontuar, ele está se movimentando para a direita com uma velocidade de 40 metros por segundo. E o ponto B, ele está se movendo para a esquerda com uma velocidade de 60 metros por segundo. Eu vou colocar maior aqui, tá? 60 metros por segundo. Bom, a distância entre eles é muito importante para o nosso estudo. E essa distância, esse ΔS, olha lá, ó, é igual ao comprimento do trem A mais o comprimento do trem B. Olha só quanto que vai dar o meu ΔS. ΔS é igual a 600 mais 400. Isso é igual a 1000 metros. Existe entre esses dois uma distância de 1000 metros. Então, vou falar aqui, o ponto A, ele está no ponto zero. Se eu digo isso, o ponto B está a 1000 metros de distância. O que a gente precisa fazer? Bom, na ultrapassagem, o espaço de A é igual ao espaço de B. Ou seja, a partícula A deve ocupar o mesmo espaço da partícula B, ok? Isso aqui precisa vir para cá. Vamos lá, então. Nós precisamos construir as equações. São do movimento uniforme é igual a S0 mais VT. Lembrando que futuramente vamos trabalhar, sim, essa ultrapassagem envolvendo o movimento uniformemente variável. Por ora, como estamos trabalhando com conceitos e introduzindo essa questão de corpo extenso, veremos com movimento uniforme. Vamos lá então, ó. Vamos fazer a equação para o A. S de A é o espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes T. Qual que é o espaço inicial de A? É zero. Mais, qual é a velocidade de A? 40. Isso multiplicado pelo tempo T. Bom, vamos então encontrar para o trem B. Olha lá, ó, S de B. Inicialmente, o espaço de B é de 1000 metros. S0 mais VT. Olha só, 60 metros por segundo. Ele está indo para a esquerda, no sentido contrário. Então, ó, não é mais, tá? Isso é menos 60T. Ok? Então, ó, nós adotamos como sentido positivo da esquerda para a direita. Como essa velocidade, como a partícula B está voltando, a velocidade é negativa. Vamos então calcular o tempo de ultrapassagem ou o tempo de encontro de A com B. Olha lá, 40T é igual a 1000 menos 60T. Estou igualando as duas equações. Eu vou passar esse 60 para lá. Então, 40T mais 60T é igual a 1000. Olha só. 40 mais 60 dá 100. 100T é igual a 1000. Corto dois zeros, corto dois zeros. Ou seja, daqui a 10 segundos disso aqui vai acontecer a ultrapassagem, ok? Vocês podem ver que não é um conceito tão complicado. Sempre usando a unidade do Sistema Internacional, segundos.
Para finalizar esse conceito, eu trago aqui outro exemplo, ok? Olha só, eu tenho um caminhão indo da esquerda para a direita e um ônibus da direita para a esquerda. Eu vou falar que a velocidade do caminhão é igual a 30 metros por segundo. E vou falar que a velocidade do ônibus, eu vou colocar aqui, ó, velocidade do ônibus, ok? Porque se eu colocar V0, vai confundir. Então, a velocidade do ônibus, ela é igual a 20 metros por segundo. Bom, eles estão vindo de frente e eu quero dizer que vai acontecer um acidente aí, tá? Olha só, então, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto C aqui, e esse ponto B aqui, ó, eles vão se encontrar. Olha só, daqui a quanto tempo vai acontecer essa colisão? Bom, veja bem, vamos estudar então o encontro do ponto C com o ponto B. Olha lá. O que a gente tem? O ponto C, ele está viajando para a direita a 30 metros por segundo. E o ponto B está viajando para a esquerda com uma velocidade de 20 metros por segundo. Bom, a questão principal aqui é dizer qual é a posição inicial de cada um. Olha só, vamos falar que a posição inicial de C, ela é 0. Vocês podem pensar, poxa, professor, mas você está maluco. Aqui tem 60 metros, então eu tinha que colocar a posição do C em 60 metros. Tudo bem, se eu colocar 60 metros aqui e eu colocar 110 metros aqui, beleza. Mas vai dar a mesma coisa. Olha só, eu adoto a posição inicial em função de um corpo em função do outro. Olha só, a posição inicial de C, eu vou falar que é igual a 0 metros, ok? Mas se quiser colocar 60, pode colocar que vai dar o mesmo resultado. E a posição inicial de B é igual a 50 metros. Mais uma vez, pode colocar 110. Em relação aqui, isso aqui tem 110 metros, mas vai dar a mesma coisa. Vamos montar as duas equações? Vamos lá. S é igual a S0 mais VT. Vamos encontrar o S de C? Olha lá, ó. S de C, espaço inicial de C é 0, mais velocidade de C vezes o tempo. Isso é 30t. Essa é a minha função de C. Agora eu vou falar de S de B, do busão aí, ônibus. Não coloquei O de ônibus para não confundir com S0, ok? Bom, a posição inicial do ônibus é igual a 50 metros. E a velocidade do ônibus, ela é de 20 metros por segundo. Vocês não podem se esquecer que ele está vindo para a esquerda. E nós adotamos sentido para a direita. Como assim, professor? A gente adotou para a direita? Uai, a gente assumiu que a velocidade de 30 metros por segundo é a positiva. Então eu já adotei, falei, o que está indo para a direita tem uma velocidade positiva. Veja bem, então esse ônibus, ele tem uma velocidade negativa em relação ao nosso sistema de referência. Tudo bem? É só mudar de sinal, a verdade é essa. A gente conversa, é só trocar o sinal. Tá no sentido contrário, sinal da velocidade contrário. Então, ó, 0 mais 30t para o caminhão, 50 menos 20t para o ônibus. E eu vou ter o quê? O encontro, o impacto, o acidente. Encontro, eu vou ter que S de C é igual a S de B.
Isso sempre vai ser respeitado na aula de física, ok? Isso é um grande macete para vocês. Vamos fazer isso daí? Então eu tenho que 30t, olha lá, é o meu S de C, tá? Eu não coloquei esse zero porque não muda nada. É igual ao S de B, que é 50 menos 20t. Olha lá, vou passar esse 20 para lá, ele vai somando 30t mais 20t é igual a 50, ou 50t é igual a 50. No final das contas, t é igual a 50 dividido por 50. Isso é igual a 1 segundo. Pessoal, isso aqui é base para vários outros exercícios. Deixarei anotado os exercícios que eu queria que vocês fizessem. No mais, na próxima aula, trabalharemos com movimento uniformemente variável, as equações, os gráficos. Por fim, falarei de cinemática de corpo extenso, também envolvendo corpos que estão acelerando ou desacelerando. Por enquanto, quero que vocês estejam atentos a esses conceitos aqui. Reveja o vídeo, refaça os exercícios, refaça os exemplos para que vocês entendam o tempo de encontro e o tempo de ultrapassagem. Muito bem? Obrigado e até a próxima!